No programa Jovem Pan Esportes, especialistas falam sobre o atual elenco do Corinthians e avaliam o desempenho da equipe. Bom, eu não apostei nada porque eu entendia que o Corinthians era uma grande zebra e eu temia perder dinheiro se apostasse. Então, entendia que dificilmente o Corinthians passaria. Ontem é linha do tempo, né? Nós falamos muito sobre isso ontem. Eu entendia que o Corinthians não teria condições de passar, de alcançar o objetivo que era conquistar a classificação. Se isso acontecesse, ainda eu brinquei, ironizei, dizendo que tinha que ter carnaval na Radial Leste, porque seria uma conquista absolutamente respeitável, né? E foi exatamente o que aconteceu. O Corinthians foi surpreendente para mim. O que jogou o Corinthians, jogou melhor do que vinha jogando, está em evolução, claramente. Agora, se será uma nuvem passageira ou não, é bom a gente esperar um pouquinho para saber se o Corinthians vai confirmar. A gente tem que levar em conta que é um jogo diferente, é um jogo de mata-mata, é uma outra competição, não é o Campeonato Brasileiro, mas não importa. Ele chegou em enorme desvantagem, começou o jogo perdendo por 2-0, não é fácil, enfrentando um grandão do futebol brasileiro. E ele estava, digamos, nas cordas. Eu entendo que ele fez aquilo que surpreendeu até mesmo a fiel torcida que prestigia, empurra o time, mas ela não esperava o que aconteceu ontem. Foi uma surpresa agradável para valer para a torcida, por isso que eu acho que foi um carnaval. Eu soube, inclusive, que o Luxemburgo conseguiu dormir às 5 horas da manhã. A adrenalina estava lá em cima, ele e boa parte do elenco do Corinthians. Foi um jogo absolutamente diferente para eles, sem dúvida alguma. Então, por vários motivos, né? A gente discutiu muito aqui ontem, ele vai colocar a cavalaria, o Fagner, o Renato Augusto. Alguns entenderam que ele não colocaria, outros entenderam que ele colocaria, e nós pregamos. Eu, pelo menos, preguei e falei, eu acho o seguinte, se passar pela cabeça do Luxemburgo que o Atlético não gostaria de ter a doce marcação do Fagner, ele escala o Fagner. Aí, na coletiva, eu fiquei sabendo que ele falou, o Fagner está 3 ou 4 quilos mais magro. Significa que deve estar mais ou menos em forma. Outra coisa, Renato Augusto vai deixar no banco. Olha, se fica no banco alguns minutos, nós falamos isso ontem aqui, eu começaria com o Renato Augusto. E pergunta de novo para o Atlético, é bom ter o Renato Augusto em campo? Não, não é bom, então começa com ele. Se aguentar só 20 minutos, substitui. Ele aguentou quase 75 minutos de jogo. Veja o desperdício que seria deixá-lo no banco. Tudo bem. Aqui ontem, foi uma sugestão do Mauro César, embora ele não tenha participado, que era o cara a cara, optamos pelo Bidu, não foi isso? Não foi? Foi. O Bidu, foi de Bidu. Então não inventou, não foi alquimista. Por isso que eu acho, e a gente vai falar mais sobre o jogo, que no final, no jogo de ontem, merecidamente foram aplaudidos os jogadores e o Luxemburgo. Foi uma conquista importante da vaga. Para o Corinthians foi importante, muito importante. Agora, resta saber como serão os próximos passos. Mas foi legal. Foi aquilo que a maioria dos corintianos não aguardava isso, não. Até ficaria satisfeita se jogasse bem, pelo menos está colocando a cabeça para fora. Não, jogou razoavelmente bem, o suficiente e alcançou a classificação. Objetivo atingido. É isso, Pedro. Ninguém acreditava no Corinthians, tá aí. Coringão passa pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Também é uma atuação bem displicente do Atlético Mineiro. De um lado, atuação histórica do Corinthians, do outro, uma pipocada do Galo do Eduardo Cudê. Ainda assim, Corinthians que bateu o Fluminense por 2-0. Agora bate o Atlético Mineiro, consegue uma classificação que para muitos parecia improvável. É o Corinthians. Fausto Favara, muito boa tarde para você. Ele que chegou aqui todo empolgado na redação, também nos nossos estúdios. Fausto Favara, deu para se empolgar com o Corinthians, Fausto? Pedro Marques, boa tarde para você, boa tarde aos colegas, amigos. Ninguém vírgula, Pedro, ninguém vírgula. Eu até entendo, que existiam motivos para você não botar fé no Corinthians. Agora, eu botava fé no Corinthians e eu falei que o Corinthians iria passar. Tá aqui, tá registrado, tá nas minhas redes sociais. Convicto, eu tava convicto. Eu tava convicto que o Corinthians ia passar e eu falei a maneira que ia passar. Ué, tá na minha rede social, tá no meu Instagram. É simples. Eu falei a maneira que iria passar nos pênaltis.
no melhor jeitão Corinthians de ser. Mas ontem o Corinthians fez, talvez, a sua melhor atuação dos últimos anos. Não foi dessa temporada, não. Corinthians ontem jogou de uma maneira extremamente bem armada, segura, com os jogadores aplicados, marcação na saída de bola do Atlético, pressionando o Atlético. Jogou como a gente gosta de ver o Corinthians jogando em casa, com apoio do torcedor, que sempre fez a diferença e ontem fez a diferença também, né? Pouco mais de 38 mil torcedores na Arena do Corinthians. Enfim, eu sinceramente, pelo que eu tava vendo do Corinthians, o Corinthians, ontem o Piperno foi perfeito. O Corinthians mereceu todas as críticas que fizemos durante essa temporada, nesse início de temporada, até em temporadas passadas, porque o Corinthians conseguiu se complicar sozinho. O Corinthians conseguiu mudança de treinador, o Corinthians conseguiu se complicar, literalmente se complicar dentro e fora de campo, né? Mas aí chegou o Luxemburgo. Não acho que o Luxemburgo tá longe de ser aquele Luxemburgo que a gente via no passado, né? Mas ele não desaprendeu. É um cara que tem os seus erros, tem os seus acertos, mas é um cara que sabe lidar com um grupo experiente como esse do Corinthians. Pediu 10 jogos, né? A partir do jogo do Flamengo a coisa começou a mudar para o time do Corinthians, a postura do time corintiano começou a mudar. A gente nunca entendia aqui, Pedro, como é que pode um time com tantas estrelas, com tantos jogadores renomados, né? Óbvio que esses jogadores também não estão no seu auge, mas são jogadores que poderiam entregar muito mais do que vinham entregando, né? E o Corinthians não conseguia dar um passe. O Corinthians não conseguia dar um passe pro lado. A coisa é óbvio que ia mudar. E tá mudando. E tomara que permaneça assim. Talvez não vá manter esse mesmo nível que manteve diante do Atlético Mineiro, que foi um nível altíssimo de bola. Foi um jogo bonito do Corinthians, foi bonito de se ver o Corinthians, né? Agora, ganha força. Quando um grandão ganha força, é difícil você parar. E o Corinthians é gigantesco. O Corinthians é gigante, então é difícil de parar. Assim como quando tá lá embaixo, é difícil você sair da lama, né? Então, se o Corinthians estivesse por muito tempo numa zona de rebaixamento, seria complicado para o Corinthians sair da zona de rebaixamento. Mas não, tomara que essa chavinha, como muitos amigos costumam dizer, realmente seja uma nova vida para o Corinthians, né? E eu, olhando, eu vou finalizar com isso, porque eu acho que é justo, pelo que eu estou vendo do Roger Guedes, olhando o que o próprio craque Neto falou, né, nosso companheiro Neto, falou que o Roger mereceria a vaga do Rony nesse momento. Eu acho também. Eu acho, porque mesmo na dificuldade o Roger fazia os dele. Eu acho que o Roger tem um monte de defeito. Tem muito defeito, muito defeito. O Roger é fominha, os próprios companheiros brincam com ele com relação a isso, né? Eu não sentia o entrosamento dele com o Yuri Alberto, mas o Roger é um fazedor de gols, é um cara batalhador dentro de campo. E ontem marcou um golaço. Foi um cara que não desistiu da sua jogada, marcou um golaço na Arena do Corinthians. Então eu botava a fé no Corinthians, parabéns ao Corinthians, parabéns ao Luxemburgo, e eu torço para times grandes como o Corinthians sempre mostrarem boas atuações, como vimos ontem na Arena do Corinthians. Bruno Prado, muito boa tarde para você. Gostou do Corinthians ontem? Concorda com o Fausto? Essa foi a melhor atuação do Corinthians nos últimos tempos, Bruno Prado. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Nesse ano, sem dúvida, foi a melhor. Esse ano o Corinthians não tinha feito nenhum jogo bom. Ontem foi um jogo bom. Assim, foi um outro jogo. Você fala, esse aqui foi razoável. Segundo tempo contra o Fluminense, no domingo foi bom. Ontem o Corinthians conseguiu competir, jogar, criar oportunidades. Então ontem foi o melhor jogo do Corinthians no ano, sim, até pela situação, já havia perdido por 2-0 em Belo Horizonte, contra um adversário que é forte, o Atlético Mineiro tem um bom time, então foi uma bela vitória do Corinthians, uma vitória por 2-0, classificação nos pênaltis, uma vitória que deixa o ambiente mais tranquilo, todo mundo vai trabalhar mais sossegado, os jogadores, o treinador, porque quando você trabalha sob pressão, qualquer pequena coisa vira algo muito maior do que então o Corinthians ele estava sempre muito pressionado pelos resultados e agora vai ter pelo menos um tempo de sossego. Foi uma vitória importante, uma vitória merecida do Corinthians, um jogo em que o Corinthians criou muito, o Atlético também teve as suas oportunidades, mas o Corinthians acabou conquistando a classificação, fez 2-0 e segue na Copa do Brasil. Tem brasileiro no fim de semana, tem Libertadores no outro meio de semana, mas
pelo menos por um tempo, os resultados que eventualmente forem ruins, uma derrota lá em Quito, acho que vai ter um peso menor do que teria há algumas semanas. Então o Corinthians pelo menos vai ter um pouco de tranquilidade, coisa que é rara nesse ano de 2023, que é um ano bem tumultuado do Corinthians. Pelo menos vai ter algumas semanas de paz e sossego para poder trabalhar, para poder melhorar o time. É que puxando o histórico desse Corinthians, eu vou lembrar que no ano passado, ainda com o Vitor Pereira, teve aquela classificação heróica contra o Boca Juniors, lá na Bombonera. E ali foi muito na dificuldade, na raça, o Corinthians com vários desfalques, foi jogar lá na Bombonera. Teve alguns jogos na Copa do Brasil que foram bons, contra o Santos 4-0, Atlético Goianiense, Fluminense na semifinal 3-0. Então acho que tá nesse ranking aí. Tá entre os jogos. Tá entre os melhores jogos do Corinthians dos últimos tempos. Mauro César Pereira, muito boa tarde para você. A análise do jogo de ontem, a classificação do Corinthians. Gostou do Corinthians ontem, Mauro? Boa tarde. Boa tarde. Bem, eu acho que a gente também está medindo o Corinthians de ontem com vários jogos horrorosos, né? Quer dizer, você está comparando o quê? Comparando atuações péssimas com uma atuação boa. Uma atuação realmente boa. Então, é evidente que vai ser melhor. Como é que vai ser pior que aquilo que vinha fazendo o Corinthians? Como é que vai ser pior do que o jogo lá de Belo Horizonte? Foi há 15 dias, gente. Já esquecemos. Foi um horror. O Corinthians não ameaçou o Atlético Mineiro. É evidente que há um progresso. Acho que isso também se deve muito à presença do Renato Augusto, né? Então, o Renato Augusto muda completamente. É um outro tipo de comportamento da equipe. Ele agrega qualidade, ele dá mais segurança para os seus companheiros. O time muda de patamar. E a maneira também como o time se mobilizou para esse jogo. Ele se mobilizou para esse jogo como um jogo mais importante, porque para ele era o mais importante, porque precisava de uma vitória marcante para tentar mudar um pouco essa imagem, ganhar a confiança da torcida e tentar, com isso, avançar pelo menos em uma competição, já que ele estava ameaçado nas três, né? No Brasileiro, não exatamente ameaçado, mas numa situação desconfortável até o final de semana, na zona de rebaixamento e muito pouco acima, né? Pode voltar a qualquer momento, porque não tem ainda uma gordura para poder ficar mais tranquilo. Na Libertadores a situação é muito difícil, né? Bem difícil, como no Atlético é difícil, também na Libertadores, precisando de resultados fora de casa. E na Copa do Brasil também era complicado, especialmente pela atuação que o time teve lá em Belo Horizonte, quando o 2-0 acabou sendo até bem barato, né? Acho que o jogo de ontem foi um jogo bem igual. Assim, é só você olhar a quantidade de oportunidades de gol, chances claras perdidas dos dois lados. O Atlético teve chance, o Corinthians teve chance. Os números mostram, inclusive, o mesmo número de finalizações certas no total, 16 para cada lado, 5, 9 para cada lado. O Paulinho teve a bola para diminuir no final, o Atlético não aproveitou. Aliás, o Paulinho é um ótimo jogador, mas ele tem precisado de muitas chances para marcar os gols, né? Ele precisa de muitas oportunidades para conseguir marcar. Então perde 2, 3 gols, aí acaba, faz um. Ontem ele teve a bola no segundo tempo, chutou travado, acabou não aproveitando. O Atlético ali tentava fazer um gol que valeria a sua classificação. Agora, natural, a euforia do torcedor do Corinthians, é um momento em que ele respira um pouco mais aliviado, né? Porque conseguiu uma classificação e teve aí um agrado de uma vitória em cima de um adversário importante, né? O Atlético poupou alguns jogadores. Eu entendo a posição do técnico, ele correu um risco e está pagando pelo risco que ele correu. Mas em algum momento todo mundo vai ter que correr risco. Ele tem 3 competições. Ele tem sábado o Cruzeiro e na terça ele tem um jogo em Lima contra a Aliança. Ele tem que ganhar. Do Cruzeiro precisa ganhar para tentar alcançar ali os líderes do campeonato, se aproximar do Botafogo e tudo mais. E no caso do jogo de terça-feira não existe outra opção. É vencer de qualquer maneira para poder avançar na Copa Libertadores da América, né? Uma eliminação agora, se ela se somar a uma eventual eliminação da Libertadores, vai trazer um impacto muito grande para o Atlético, inclusive financeiro, né? Porque o clube já tem muitos problemas financeiros e vai perdendo aí faturamento, perdendo receita. Ontem deixou de ganhar uma premiação, então acabou fazendo uma escolha que não deu certo. Mas a vantagem do Atlético era grande, né? Era a vantagem de 2 gols com o jogo em Belo Horizonte com uma supremacia absurda, poderia ter sido até maior o placar. Pôs um time misto, que não era um time ruim, se você olhar a escalação do Atlético, não era ruim. Agora cometeu muitos erros e o Corinthians teve seus méritos também. O primeiro gol, inclusive, foi um erro crasso do Otávio. Ele recuou a bola, aquilo não é uma fogueira, aquilo ali é um caldeirão, né? Ele devolveu a bola numa situação super errada. Mas o Corinthians também teve seu mérito porque estava ali, plantado no campo de ataque naquele momento, tentando dificultar a saída de bola, coisa que o time não vinha fazendo realmente em jogos anteriores, jogando só marcando lá atrás, como fez no comecinho da partida de ontem. Começou marcando atrás, depois o time foi saindo mais um pouco, chegou o seu gol. Mas uma vitória importante, uma atuação boa, não sei se é melhor nesse tempo todo, porque aí teria que fazer uma larga pesquisa, né? Teve momentos importantes, a vitória sobre o Boca na Libertadores passada, o Corinthians se mobilizou, tinha que ganhar, ganhou com os gols do Michael dentro de casa. O jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil foi uma boa partida do Corinthians, muito boa partida do Corinthians, acabou perdendo nos pênaltis, mas jogou muito bem. Então houve momentos que o Corinthians fez bons jogos também nesses últimos tempos. Não foram muitos, né? E esse é um bom jogo depois de várias partidas razoáveis
ruins e horrorosas, algumas horrorosas. Inclusive o jogo contra o Atlético em Belo Horizonte, que foi muito, muito ruim. Agora o Atlético não aproveitou, teve a oportunidade em Belo Horizonte de fazer até o placar mais elástico e pagou caro a segunda eliminação desse tipo que o Atlético soube. Ano passado ele fez 2-0 no Flamengo, tomou um gol em Belo Horizonte, foi para o Rio de Janeiro, perdeu os 2-0. E agora fez 2-0 no Corinthians, tomou os 2 gols no jogo de volta e nos pênaltis acabou sendo eliminado. Agora vai lidar com algumas sequelas, certamente, dessa eliminação. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.